Bem, meu nome é Rogério Maestro e eu estou começando um canal que era para ser basicamente falando sobre aposentadoria, certo? Mas devido a eventos, se você entender o porquê, eu tive que falar sobre o caso do rompimento da barragem de Brumadinho e definindo uma coisa que não está bem clara para todos. O que é acidente em engenharia e o que é crime em engenharia. Por que eu estou falando desse assunto? Simplesmente porque há mais de 40 anos eu trabalhei em recursos hídricos e saneamento ambiental, inclusive fazendo alguns projetos de barragens, tanto em tamanho real como reduzido, certo? Então merece, devido a perguntas, inclusive do meu filho, que ficou muito impressionado com isso e veio, apesar de ele ser economista, ele ficou impressionado, até veio me perguntar sobre o assunto, telefonou para mim no meio da noite para saber o que realmente aconteceu. Para não cair no assunto Brumadinho, Vale, etc., que já está bem batido, eu vou pegar um exemplo que ocorreu em 1975 na China. Você é longe daqui, onde a maior parte das pessoas que interviram nisso já deve estar tudo morto, certo? Ou seja, são 40 anos, então, se não estão mortos, são bem velhinhos e aposentados, e não tem mais nenhuma influência quanto a isso. Eu vou falar do rompimento da barragem Banquial. Atenção, Banquial é uma pronúncia aportuguesada. Eu tentei ouvir pelo Google como é que é a pronúncia em chinês, mas realmente é impossível, né, de se tentar falar em chinês, salvo o chinês. E isso mesmo, o chinês que deixar a China por 20, 30 anos e não falar muito, daqui a pouquinho ele não sabe nem pronunciar o seu nome. Isso ocorreu com um colega meu na França, que já não sabia pronunciar corretamente seu sobrenome. O sobrenome é Feng, e tem, em chinês tem o Feng, 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 Feng. A gente nem descobre como é que é a diferença, mas que eles falam, e ele falou errado. E tinha uma colega chinesa dele que corrigiu o nome dele. Isso, Feng, tu está falando errado o teu nome. Aí ele levou um susto e pronunciou correto. Ou seja, não é fácil o chinês, então o Banquial vai ficar assim mesmo. O que nós vamos fazer? Bem, essa barragem de Banquial foi construída mais ou menos no sul da China, numa época que o governo chinês estava muito preocupado em aumentar a produtividade agrícola, porque a China sempre teve grandes problemas de grandes secas e grandes cheias, né, que prejudicavam muito, causavam grande fome, etc. Então, o governo chinês, na década de 60 a 70, investiu maciçamente em construção de centenas de barragens. Bem, nessa região do sul da China, é uma região que ocorre sistematicamente tufões, assim como os furacões. E as pessoas acham que tufões ou furacões são perigosos pela intensidade do vento. Não. Tufões e furacões não é o vento. O que causa maior quantidade de mortes é a chuva. Veja no caso de New Orleans, nos Estados Unidos. A quantidade de mortes é causada pela chuva. Bem,
diretamente por afogamento, uma série de outros acidentes, ou por doenças de circulação hídrica que ocorrem após a acumulação de água salobra, as pessoas não terem condições de pegar água tratada, etc. Então começam a tomar água com uma série de porcarias aí e terminam tendo problemas sérios. Bem, então nessa região ocorreu o que pode-se dizer uma tempestade perfeita. Ou seja, vinha o tufão Nina, em 1975, vinha do sul para o norte, e uma frente fria, que vinha do norte da China, bloqueou esse tufão. O que aconteceu? Esse tufão ficou parado, chovendo por vários dias numa determinada região. O que aconteceu com essa barragem de Banqiao? Essa barragem de Banqiao, ela é interessante porque ela mostra exatamente esse caso de o que é acidente e o que é crime. Como os chineses tinham havido uma série de problemas, de guerras e confrontos internos, eles perderam grande parte dos registros hidrológicos que eles tinham muito tempo atrás, etc., porque eles acompanhavam, os chineses tinham uma ciência evoluída, certo? E praticamente não tinham dados. Então, um hidrólogo chinês, que eu vou pronunciar também Shen Qing, certo? Ele, fazendo seu estudo e se valendo mais do seu conhecimento, vamos dizer, empírico, certo? Do que dados numéricos, ele chegou à conclusão que a vazão que poderia passar necessitaria de 12 vertedores. Bem, na mesma época tinham consultores russos que chegaram lá para os dirigentes chineses e disseram, não, com 5 vertedores está resolvido o problema. O hidrólogo chinês ficou incomodado, continuou falando, aí simplesmente retiraram aquele hidrólogo chinês, retiraram a equipe, botaram ali para escanteio e seguiram as recomendações dos russos, que eram mais baratas, certo? Então os governantes chineses da época, da região lá, achavam bom então fazer uma solução mais barata, que eles iam conseguir fazer mais barragens, etc. Era algum cálculo tolo lá, e chegaram à conclusão que era melhor desse jeito. Bem, veio esse tufão. Houve um bloqueio. E choveu de uma forma tão intensa sobre a barragem que foi medido num ponto 1080 milímetros em um dia. Isso aí corresponde a mais do que a metade da chuva que acontece em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ou seja, o que chove em 6 meses, na média, choveu em um dia. Ou seja, foi uma catástrofe. Né? O que aconteceu? A barragem estourou. A barragem estourou e como subiu muito depressa esse nível, as pessoas foram pegas de surpresa e morreram ou afogadas ou outros motivos mecânicos ou por doenças de vinculação hídrica, aproximadamente 170 mil mortos. 170 mil mortos. Bem, agora vamos fazer um cenário para
poder ser equivalente. Imagina que o hidrólogo Chen Qing tivesse sido respeitado e tivesse feito os 12 vertedores. O que aconteceria? O nível ia subir bem mais devagar, as planícies iam alagando mais devagar, as pessoas vindo água subir, elas iam ter tempo de fugir, e nós teríamos, vamos dizer, 10 mil mortos, que já é um horror. Mas 160 mil não morreriam, que aí é a diferença. Então, nesse caso, é caracterizado claramente o que é um acidente de engenharia. Ou seja, um hidrólogo faz dentro de todo um estudo, uma vazão que vai passar, vem um tufão que ninguém espera, que nunca teve de novo, nem se conhecia no passado, e causa uma chuva muito maior. Aí a barragem sobe, galga, estoura e mata aquelas 10 mil pessoas. Seria um acidente. Ou seja, o Chen Qing teria feito seu estudo, bem feito, os dirigentes teriam aceitado seu estudo, teriam construído, mesmo assim ia estourar, ia ser um acidente, ia morrer mais ou menos pessoas, mas não podemos configurar como um crime. Agora, por outro lado, o que ocorreu, ou seja, esses técnicos e engenheiros russos que foram lá e foram tentar explicar para os chineses como é que funcionava a hidrologia na China, certo? Esses técnicos russos que estavam acostumados com como chovia lá na Sibéria ou no resto da Rússia, transferiram os seus conhecimentos sem grande cuidado para o caso chinês. O que deu? Mortes. E devido à prepotência, devido à ignorância e à vontade de impor isso aí, e pelo lado dos governantes lá daquela região da China, pela vontade de fazer mais obras lá para ser promovido lá depois pelo partido, né, ganhar uma série de estrelinhas, etc. Eles simplesmente pouco ligaram porque poderia ocorrer na realidade. Então, nesse caso, nós temos configurado um crime. Ou seja, dentro da mesma situação, a chuva cai numa bacia, se tomou determinadas providências. Isso aí dá um número pequeno de vítimas, ou grande, porém menor do que se não for tomadas as providências, eu tenho um acidente. Por outro lado, se essas providências não são tomadas, é feito eu tenho realmente um crime. Agora vamos passar um pouco para o nosso assunto da barragem do Brumadinho. Primeiro vamos entender o seguinte. Barragem de rejeitos é o pior tipo de barragem possível. Barragem de rejeitos, a quantidade de fatores que influenciam na estabilidade da barragem exigiria um grau de coeficiente de segurança, ou seja, que eu faço acima do mínimo, muito maior que qualquer barragem normal. E fazem exatamente ao contrário. Ou seja, o coeficiente de segurança é menor, os períodos de retorno de chuva são considerados menores, e o pior de tudo, a manutenção não é feita de forma conveniente. Uma barragem
normal de geração de energia elétrica, tem túneis internos, tem sensores que verificam tudo, e é tudo monitorado, deslocamento da barragem, se tem fissuras, verificar se a fissura aumenta ou não, se começa a passar mais água por debaixo da barragem, ou seja, é feita uma série de verificações que não são possíveis de serem feitas numa barragem de rejeito. Porque não se sabe direito nem o rejeito, qual é que é a densidade do mesmo, nem se sabe a condição da barragem. Eu vou colocar aqui nesse vídeo, vou botar uma espécie de um site em que aparece lá no slide 5, na parte que é uma parte, um filminho, esse filminho, uma apresentação em PowerPoint. No slide 5 mostra a quantidade de incertezas que eu tenho numa barragem de rejeito. Vocês vão ver que é muito grande. Ou seja, barragem de rejeito é algo que tinha que se ter extremo cuidado. E, o pior, barragens diferentes do que uma construção normal de concreto armado, toda estrutura de concreto armado, ela funciona ao contrário. Se vocês estão num prédio antigo de concreto armado, quanto mais velho for esse prédio, mais seguro ele é. O concreto fica mais duro. Se não tiver percolação de água que atinja a ferragem, certo? Que geralmente isso é visível, é claro, começa a aparecer aquela cor característica de ferrugem na parede, então se sabe que tem uma infiltração e aí se pode tomar uma ação. E tem tempo para isso. Então, uma estrutura de concreto, quanto mais velha, geralmente ela é mais sólida. Ao contrário de uma barragem. Uma barragem, quanto mais velha, ela é mais insegura. Eu trabalhei numa barragem que foi construída no início do século XX, muito bem construída, muito bem projetada, por um engenheiro aqui do Rio Grande do Sul, que chegou no fim do século XX e ela rompe, por falta de manutenção. Certo? É uma barragem segura, não fizeram manutenção, começou a haver o fenômeno de piping, isso é outra coisa, e ela rompeu. Depois aí nós fomos chamar para refazer o projeto, fazer um projeto mais seguro. Bem, nesse caso, não houve mortes, só alagaram algumas casas, etc., que foram devidamente indenizadas, certo? E acabou o problema. Porém, uma barragem que esteja montante quer dizer acima, né, de uma cidade, ele tem que ter muito respeito. Barragem, eu sempre chamo atenção. Quanto mais velha, mais perigosa ela fica. Certo? Então tá. Da próxima vez eu procurarei fazer um vídeo de acordo com a intenção inicial desse vlog. Ou seja, falar de aposentadoria. Muito obrigado.